Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos aqui estudando hoje Moroni, capítulo 7, a partir do versículo 22, a continuação dos versículos de ontem. Vou voltar 2 versículos aqui só para a gente pegar um contexto histórico aqui do que está acontecendo. Esse é um discurso que Mormon fez e ele escreveu uma carta, né? Então, nessa carta, o filho dele, Moroni, ele está colocando alguma dessas palavras para nós aqui. E aí, no versículo 20 aqui de Moroni, capítulo 7, diz assim: E agora, meus irmãos, como será possível apegar-vos a tudo que é bom? Ele faz uma pergunta. Eu amei essa pergunta porque nos ajuda a entender o texto. Quando você vai estudar algo com uma pergunta, você presta atenção naquilo que você está focado. Então, ele está falando como nós podemos nos apegar a tudo que é bom. Lembra que um pouquinho antes, no estudo de ontem, nós falamos sobre o julgar, né? Distinguir o bem do mal. Então, quando ele fala do julgar, não é julgar uns aos outros, mas distinguir do bem do mal para escolher o bem. Como é que a gente vai escolher o bem se a gente não distinguir o que é o bem? Então, a primeira parte foi isso do discurso. E aí, então, para completar aqui, ele fala como nós podemos se apegar a tudo que é bom. No versículo 21, diz assim: E agora cheguemos àquela fé sobre a qual prometi falar-vos. Dir-vos-ei qual o caminho que devereis seguir, para vos apegardes a todas as coisas boas. Então ele vai mostrar o caminho aqui para nós nos apegarmos a todas essas coisas boas. Ele havia prometido falar sobre a fé, ele vai falar aqui sobre a fé, esperança e caridade, tá bom? Vamos ver até onde a gente consegue estudar aqui hoje. Então vamos começar aqui no versículo 22, dentro da pergunta que ele fez aqui, né? E ele mesmo vai responder: como nós podemos nos apegar a tudo que é bom? E ele fala que tem uma relação com a fé, tá bom? Que ele vai nos ensinar aqui. Portanto, o versículo 22 e o 23 diz assim: Pois eis que Deus conhece todas as coisas, existindo de eternidade e eternidade. E eis que enviou os seus anjos para ministrar entre os filhos dos homens e darem instruções relativas à vinda de Cristo. E em Cristo virão todas as coisas boas. E Deus declarou também aos profetas pela sua própria boca, que Cristo virá. Bom, então aqui ele começa a falar qual é o caminho para nós buscarmos todas as coisas. E ele fala que todas as coisas vêm de Cristo, todas as coisas boas vêm de Cristo. Então nós devemos buscar a Cristo. Esse é o ponto central aqui da mensagem. Versículo 24 em diante: Eis que diversas maneiras manifestou as coisas aos filhos dos homens, e eram boas, e todas as coisas boas vêm de Cristo. E outro modo que os homens gostariam, de outro modo os homens estariam decaídos, e nada de bom lhe poderia advir. Portanto, pelo ministério de anjo e por toda a palavra que procede da boca de Deus, começaram os homens a exercer fé, e assim pela fé apegaram-se a todas as coisas boas. Assim foi até a vinda de Cristo. Então, aqui ele começa a compartilhar que pela fé as pessoas buscavam a Cristo, pela fé as pessoas buscavam as coisas boas, tá bom? Então, ele vai falar sobre a fé e sobre a esperança aqui. Então, ele fala que sem Cristo, nada de bom poderia nos acontecer, nada de bom nos adviria, porque é por meio, né, da expiação de Jesus Cristo, do sacrifício dele, que nós vamos receber as bênçãos da eternidade. Aqui, ele coloca um ponto, Mormon, ele coloca um ponto para nós prestarmos atenção. Ele começa a falar assim, ó, assim foi antes da vinda de Cristo. E aí depois ele vai explicar como foi depois da vida de Cristo. Mas ele começa a fazer esse ponto, né, esse contraste entre antes da vinda de Cristo e depois da vinda de Cristo. Ele faz esse contraste para mostrar que as coisas não mudaram, tá bom? Que antigamente se buscava pela fé, hoje em dia também se busca pela fé, e assim em diante. Então vamos lá, versículo 20 aqui, 26, do versículo anterior, ele falou o de antes da vinda de Cristo e depois da vinda de Cristo, né? Então o versículo 26 diz assim: E depois que ele veio, ou seja, que Jesus Cristo veio, os homens também foram salvos pela fé em seu nome.
e pela fé tornaram-se filhos de Deus. E tão certo como Cristo vive, falou ele a nossos pais, dizendo: tudo o que for bom e se perdides ao Pai em meu nome, com fé, crendo que o receberei, eis que vos será concedido. Então, aqui ele fala, né, que depois da vinda de Cristo, nós também somos salvos pela fé em seu nome. Então, antes era pela fé e hoje é pela fé também. Pela fé e a graça, né? A graça é o poder capacitador de Jesus Cristo, é a expiação que ele realizou por nós. Existem debates, né, nas escrituras e a gente vê muitos pregadores se debatendo sobre isso, né? E eles querem fazer uma separação, né? Ah, no Velho Testamento vivia sobre a lei, né? No Novo Testamento é pela graça, né? Não, sempre foi pela graça. Sim, a salvação sempre veio por meio da expiação de Jesus Cristo. Por isso se matava animais na antiguidade, né, em sacrifícios ali para lembrar o sacrifício de Cristo. E também vivíamos sobre a lei. É necessário vivermos os mandamentos, guardar a lei também para que nós possamos ser salvos. Então, um conjunto aqui nesse capítulo mostra um pouco sobre isso aqui, tá bom? Então, antigamente, né, é o que Mormon tem falado aqui, antigamente era pela fé e hoje em dia é pela fé ainda. E ele continua aqui, versículo 27. Portanto, meus amados irmãos, cessaram os dias de milagre porque Cristo subiu aos céus e assentou-se à mão direita de Deus para reclamar ao Pai os direitos de misericórdia que tem sobre os filhos dos homens? Porque satisfez as exigências da lei, reivindicando todos os que nele têm fé, e os que nele têm fé se apegarão a tudo que é bom. Aqui é interessante, né? Que ele estava falando sobre ele falou sobre como nós podemos nos apegar a tudo que é bom. E aqui ele fala que é pela fé. Pela fé nós nos apegamos a tudo que é bom, tá bom? E aqui ele vai ensinando que uma coisa vai puxando a outra, né? Os atributos de Cristo, os princípios que nós temos que exercer, eles trazem outras coisas juntos, né? Então aqui é muito difícil você separar fé de esperança, amor de caridade, porque quando você adquire um, outro vem também, tá bom? Então aqui ele está falando sobre essa parte aqui, né, da misericórdia de Cristo aqui. E aqui ele começou falando sobre cessar os milagres, porque Cristo, né, subiu aos céus, porque ele se assentou ao trono de Deus, né, de maneira nenhuma cessaram os milagres. Deus ele continua sendo um Deus de milagre. Então, o ponto é esse, ele era o mesmo ontem, hoje e sempre. Antigamente ele fazia milagre e hoje em dia ele faz milagre também. Vamos lá, versículo 29 em diante aqui. Por ter ele feito isso, meus amados irmãos, cessaram os milagres, ou seja, porque Cristo subiu ao céu? Eis que vos digo não. Tampouco os anjos cessaram de ministrar entre os filhos dos homens, pois eis que eles estão sujeitos para ministrar de acordo com a palavra de sua ordem, manifestando-se aos que têm fé vigorosa e uma mente firme de toda forma de santidade. Então, aqui ele fala sobre a ministração de anjos, tá bom? Que Deus, por meio de anjo, ministrou o seu evangelho para que nós pudéssemos ter conhecimento do plano de salvação, tá bom? Então, é por meio ali do ministério de anjos. Continuando aqui, versículo 31. E o ofício e o dever do ministério é chamar aos homens ao arrependimento, ou seja, o ofício, né, o chamado ali dos anjos é esse. Para quê? Para que as obras do convênio do Pai fez com os filhos dos homens, a fim de preparar o caminho entre os filhos dos homens, declarando a palavra de Cristo aos vasos escolhidos do Senhor, para que deem testemunho dele. Aqui eu achei muito interessante essa palavra, né? Que os anjos dão testemunho, né, aos vasos escolhidos do Senhor. Essa expressão é usada lá no Novo Testamento, quando Paulo, né, ele tem um encontro com Jesus e depois um homem é chamado para curar as vistas de Paulo ali, né? E aí o Senhor fala para aquele homem, não tema, porque ele é para mim um vaso escolhido, uma pessoa escolhida, para dar testemunho. Aqui está falando que Deus ele chama vasos escolhidos. Aqui
conforme fala no termo, né, a gente vê no Novo Testamento que se referia a Paulo, tá bom? O vaso escolhido aqui somos nós que aceitamos o Evangelho, nós agora somos um vaso escolhido para prestar esse testemunho às outras pessoas, para compartilhar o Evangelho com as outras pessoas também. Tal como nós temos, né, a Cíceres, os elders, tá bom? Eu estou muito feliz que minha filha está na missão, né, na Missão Brasil Belém ali. Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó, versículo 32. E assim fazendo, o Senhor Deus prepara o caminho para que o resto dos homens tenham fé em Cristo, a fim de que o Espírito Santo tenha lugar no coração deles, segundo o seu poder. E desta maneira cumpre o Pai o convênio que fez com os filhos dos homens. E Cristo disse: Se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente. E ele disse: Arrependei-vos todos os confins da terra, e vinde a mim, e sede batizado em meu nome, e tende fé em mim, para que sejais salvos. Então aqui ele traz agora do versículo 35 em diante uma conclusão disso que ele está ensinando. Então veja que é uma sequência, tá bom? Ele falou que para nos apegarmos tudo que é bom, nós precisamos ter fé, tá bom? E essa fé, ela é, a princípio, ensinada ali pelo ministério de anjos, tal como na nossa dispensação. Veio anjos e conferiu autoridade a Joseph Smith, tá bom? E ensinou a ele as coisas para quê? Para que ele pudesse ministrar a gente, tá bom? E aí nós, como vasos escolhidos, também nós vamos ministrar a outras pessoas. Então aqui do versículo 35 ao versículo 39 aqui a gente vê uma conclusão. Aí nós encerramos o estudo por hoje aqui. A gente vê uma conclusão disso que ele falou, sobre os milagres e esses atributos. E agora, meus amados irmãos, se essas coisas sobre as quais vos falei foram verdadeiras, Deus vos mostrará com poder e grande glória no último dia que elas são verdadeiras. E se elas são verdadeiras, cessaram os dias de milagre? Ou deixaram os anjos de aparecer aos filhos dos homens? Ou negou-lhes ele o seu poder do Espírito Santo? Ou fará ele isso enquanto durar o tempo e existir a terra, e existir na face da terra um homem para ser salvo? Isso aqui é muito poderoso, quando ele fala essa parte de que cessou os dias de milagre, ele mesmo vai responder aqui não, né? Deus deixou de chamar anjos para ministrar entre nós? Não, ele ainda chama anjos. E aqui ele fala, e Deus deixaria de fazer essas coisas enquanto existia um homem na face da terra para receber essas coisas? Não. Aqui mostra que mesmo, né, os versículos para cima aqui falou da misericórdia de Deus. A misericórdia, ela se manifesta por meio da expiação de Jesus Cristo. Então, aqui quando ele fala essas palavras, né, vou até ler de novo aqui, ó. Enquanto existir a terra, ou existir na face da terra um homem para ser salvo. Então, mesmo que houvesse uma única pessoa sobre essa terra, Cristo viria e pagaria pelos pecados dessa pessoa. Na verdade, a gente começa a pensar sobre a expiação como algo global, né? Porque todas as pessoas, Cristo pagou pelos pecados de todas as pessoas realmente, mas a gente normalmente pensa como em algo global, todo mundo, né? Mas ali foi individualmente. Cristo pagou individualmente por cada pecado. Ele pagou pelo meu, pagou pelo seu, pagou por cada um desses habitantes. Bom, foi algo bem individual para cada pessoa o sacrifício que Jesus Cristo fez, tá bom? Isso é bem mais complexo, né, de nós entendermos como ele fez isso, mas ele fez. Ele pagou por cada um de nós. Por isso que nós podemos prestar o testemunho, dizendo que mesmo, né, eu, no caso, prestaria o testemunho dizendo que mesmo que eu fosse a única pessoa sobre essa terra, ainda assim, Cristo, ele cumpriria a expiação, ele pagaria pelos meus pecados para que eu pudesse voltar a habitar com Deus. Então essa escritura, ela é muito poderosa, eu gosto bastante dela. Então ele reafirma, né, aqui dizendo, né, eis que vos digo não, ou seja, não cessaram os dias de milagre, Deus não cessou de enviar anjos, tá bom, para ministrar entre os filhos dos homens,
e tampouco, né, ele deixaria de salvar, mesmo que fosse uma única pessoa sobre essa terra, tá bom? Então a resposta aqui é um grande não. E ele continua, porque pela fé os milagres são realizados, e pela fé os anjos aparecem e ministram entre os homens. Portanto, ai dos filhos dos homens, se essas coisas tiverem cessado, porque por causa da descrença e tudo é vão. Porque, de acordo com as palavras de Cristo, nenhum homem pode ser salvo, a não ser que tenha fé em seu nome. Portanto, essas coisas, é, essas coisas ou se houvesse cessado, então a fé também cessou. E terrível é o estado do homem, pois como não se tivesse havido redenção. Que ele fala sobre a fé, aqui ele pega e fala aqui, quer ver? Portanto, de acordo com as palavras de Cristo, nenhum homem pode ser salvo a não ser que tenha pela fé em seu nome, tá bom? E aqui ele falando sobre a fé, ele falando sobre os milagres, e ele fala, se cessou os milagres em nossa época é por descrença, não é porque Deus mudou, é porque primeiro temos que ter fé para depois receber os milagres. Então, se cessou os milagres é por falta de fé. E aí, então, ele coloca, né? Se é por falta de fé, o nosso estado é terrível, tá bom? Mas Deus, ele continua enviando seus anjos e ministrando aqui. Versículo 39, para finalizar. Mas eis que, meus amados irmãos, que espero coisas melhores de vós, pois julgo que tendes fé em Cristo, em virtude de vossa humildade. Pois eis que se nele não tendes fé, não sois dignos de ser contado com o povo da sua igreja. Aqui a gente vai começar, vou deixar para a mensagem de amanhã, a partir do versículo 40, mas a gente vê uma conexão nos princípios e também nos atributos de Cristo, tá bom? Fé, esperança. Quando a gente adquire fé, a gente recebe também esperança, tá bom? Quando a gente adquire amor, a gente recebe também caridade, né? Então, ele vai trazendo, ao invés de tratar desses temas separadamente, né, destrinchando o que é cada um dele, é uma junção, a gente vai recebendo mais, tá bom? Então, aqui, eu gostei da maneira que ele falou aqui, que ele espera coisas melhores de nós, né? Meus amados irmãos, eis que espero coisas melhores de vós. Por quê? Porque nós recebemos mais, nós recebemos o ministério de anjos, as escrituras, nós temos a igreja de Cristo, então o Senhor espera mais de nós, porque nós temos mais conhecimento, Ele nos derrama mais luz e conhecimento. Então Ele espera coisas melhores de nós, tá bom? E assim eu finalizo essa mensagem de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.